No momento que eu pensei que seria uma boa ideia fazer um vídeo sobre Emília Pérez, eu fiquei pensando muito sobre em que aspecto eu pudesse focar mais no vídeo. No fato do filme tentar representar pessoas trans e acabar sendo transfóbico e ofendendo todo mundo, ou no fato dele tentar representar pessoas mexicanas e acabar sendo xenofóbico e ofendendo todo mundo. Eu pensei que dava pra eu falar desses dois e também dava pra eu falar sobre o péssimo musical que esse filme é. Em geral, no vídeo de hoje a gente vai falar do Megazord de desgraça que é Emília Pérez. Abertura. Pra você que tá debaixo de uma pedra e não sabe do que se trata Emília Pérez. Emília Pérez conta a história de uma líder de cartel que contrata uma advogada, porque claro, pra conseguir dar continuidade à sua transição de gênero. Porque, obviamente, que ao invés de contratar um endocrinologista ou um médico especializado, você contrata uma advogada, né? Pra ajudar você na sua transição. E já nesse momento do filme, a gente começa com os absurdos. Porque ela pede pra advogada dela, interpretada pela Zoe Saldana, pra ajudar ela a fazer a transição dela. E ela abre o casaco pra mostrar que ela tá há 2 anos fazendo terapia hormonal, mas ela tem uma barba gigantesca na cara. E meu amor, 2 anos de terapia hormonal com hormônios bons e com endócrino, e você se adaptando bem aos hormônios, essa barba não existe mais. E eu não sei que mudança tão grande é essa que a Zoe Saldana vê e se convence a trabalhar pra ela, mas que a Selena Gomez, a esposa dela, não vê em todos esses anos. Quer dizer que a Zoe Saldana em uma vez notou que existia alguma mudança em você, mas sua esposa não? Será que não tem alguma coisa errada nesse casamento? Enfim, a gente tem toda a Zoe Saldana indo, viajando pelo mundo, conhecendo um médico que faz as cirurgias em pessoas trans, mas que ao mesmo tempo é transfóbico, porque claro, não apenas isso, como ele é transfóbico e se recusa a fazer a cirurgia, que é o trabalho e especialidade dele. Eventualmente a Zoe Saldana consegue fazer tudo direitinho, manda a família da Emília pra Suíça, faz a cirurgia que a Emília quer. A Emília, que ama muito a família dela, finge que tá morta, que é assim que funciona. Por que contar pra sua família que você vai transicionar? É muito melhor morrer. E aí a Zoe Saldana vai viver a vida dela com o arco dela muito confuso, em que ela é uma advogada frustrada, que no final das contas não leva em muita coisa, mas a gente vai falar disso mais tarde. Eventualmente a Emília Pérez tenta reencontrar com a Zoe Saldana pra reencontrar a família dela, e como ela não sabe deixar a personagem da Zoe Saldana em paz, ela decide vir pro México junto com a família e tentar consertar os erros que ela mesma cometeu. Ela é a combatente de um problema que ela mesma criou. Nesse meio tempo a gente precisa lembrar, Emília Pérez é um musical, e ele é o pior tipo de musical que existe, é o tipo de musical que tem feito sucesso nos últimos anos, que é o tipo de musical que não quer ser um musical, que se sente muito superior a um musical, que se sente bom demais para um musical. Então ele acaba tendo essa pira esquisita de músicas em que os personagens desafinam e que não tem uma métrica clara, parece que eles estão em uma conversa ritmada. E em alguns musicais isso até funciona um pouco, mas aqui em Emília Pérez é muito esquisito. As músicas todas são ruins. E se você não sabe dessa informação, as músicas de Emília Pérez foram escritas em francês, porque o diretor é francês e a equipe quase inteira é francesa. As músicas foram escritas em francês, colocadas no Google Tradutor e traduzidas para o espanhol. Por isso as músicas não têm rima, praticamente, e não tem métrica. E eu não estou fazendo piada, pode pesquisar. Então você aí que não fala espanhol e sonha em escrever um musical em espanhol, saiba que é só usar o Google Tradutor. Vai ficar ruim, mas aparentemente os críticos vão ignorar. Enfim, a partir de um certo momento do filme, quando a Emília Pérez decide fazer uma ONG para ajudar as vítimas dos cartéis a achar os restos mortais de suas famílias, problema esse que ela mesma causou, sendo uma das maiores líderes do cartel. Acontece tudo isso, eventualmente tem uma briguinha ali com a Selena Gomez vai e foge com as filhas da Emília Pérez, com os filhos da Emília Pérez, o carro explode e a gente morre. A grande questão desse filme é que ele chega no final e nenhum dos personagens tem um arco realmente satisfatório. A Emília Pérez, assim que ela transiciona, ela passa a ter arco nenhum e sua morte não é suficiente para dar uma conclusão satisfatória a narrativa nenhuma, até porque não tinha muito uma. A Selena Gomez, tadinha, luta muito, e se eu pudesse descrever o que é que eu acho que a personagem da Selena Gomez é, eu diria que ela é, sabe aquele seu amigo que é muito gente boa e que todo mundo ama, mas que ele tem uma namorada insuportável, que todo rolê que ele leva ela fica de cara feia e ninguém gosta dela e parece que ela nunca quer estar ali?
A personagem é isso, e a Selena Gomez não tem muito o que fazer com a personagem. Até porque a Selena Gomez está batalhando com o fato de que ela precisa saber falar espanhol nesse filme em um curto período de tempo que ela não teve tempo de desenvolver o espanhol dela. Então assim, a Selena Gomez estava ocupada demais tentando falar a língua que ela deveria falar no filme, e o diretor não se esforçou muito para ensinar para ela o que é que a personagem era em si, até porque a personagem era horrível. Além do fato de que ela é uma mãe horrorosa e solta frases em inglês aleatoriamente, eu me sentia assistindo um publicitário. Curiosamente, a Zoe Saldana é o motivo da minha nota no Letterboxd para esse filme ter sido 1,5 estrelas. Por quê? Porque ela é gostável. Ela tem um semi-arco. Ela ameaça ter um arco. Perceba que eu disse ameaça, não disse que ela tem um. Mas ela é gostável. A atuação dela tá muito boa. O espanhol dela, mesmo não sendo mexicano, sim caribenho, claramente, é muito bom. Então assim, dá pra gostar dela porque o espanhol dela não dá agonia, porque a história da personagem é relativamente bacana e porque ela é uma personagem carismática e a atuação dela tá legalzinha. Então ela meio que vai ser o motivo que vai fazer você ver esse filme completo, provavelmente. Ah, e eu queria recordar uma cena muito específica desse filme, que é o filho da Emília Pérez cantando pra ela uma música sobre como ela lembra o cheiro do pai dela. E essa música é muito transfóbica, além do fato de que, de novo, demonstra a falta de pesquisa da equipe. Porque em terapia hormonal, o cheiro da pessoa em terapia hormonal muda. E é só ver um vídeo no YouTube de uma pessoa trans falando sobre isso que você aprende isso. Foi o que eu fiz. A grande questão de Emília Pérez foi ser um musical feito por alguém que não entende muito de musical, mas queria fazer um musical. E queria fazer um musical hiperrealista, sem apelar para nenhum aspecto mais exagerado do que a base do musical. Você pode assistir qualquer musical, a maioria deles ou vai ser hiper dramático, ou hiper cômico, ou uma mistura dos dois. Precisa ter algum tipo de exagero, de algum drama em um dos dois lados. Ou ele precisa ser engraçado e meio caricato e carismático e piscadela pra câmera, ou ele precisa ser essa coisa dramática, triste, ai que dor, teatral. E aí você tem o Fantasma da Ópera, ou até mesmo Os Miseráveis, sendo um exemplo do musical dramático e triste. E você tem um ótimo exemplo com o Wicked, de um musical que vai mais pro lado da comédia, sem abandonar completamente esse drama, tristeza, mas com muito mais comédia. E pra mim um dos principais exemplos de musical realista que existe é Tic Tic Boom, que não é porque é meu filme favorito, mas sabe muito bem brincar com esse drama e essa tristeza forte, que é um musical, e ainda consegue brincar com a parte mais cômica, enquanto é uma história extremamente realista. É um compositor tentando compor uma história enquanto trabalha de garçom em Nova York. Então faltou composição boa e, no geral, faltou entender o que era um musical, que é o problema de muito musical que tem saído ultimamente. Emília Pérez é o produto do ego de um diretor que queria fazer coisa demais pra ver se criava o Oscar bait perfeito, mas ele não tinha capacidade de nada. Longe de mim ser a pessoa que tenta ser a pessoa que critica um filme pelo que ele poderia ser, mas a premissa de Emília Pérez poderia ser muito mais interessante. Todas as vezes que eu tento imaginar uma forma de fazer esse filme ficar mais interessante, eu acho um jeito. É uma tristeza que Emília Pérez seja cheia de polêmica, tendo a primeira atriz trans indicada a uma categoria principal. Me dói muito perceber que tudo isso aconteceu num momento que deveria ser celebrado e que é cheio de representatividade, mas infelizmente a culpa é do diretor. E nós vamos assistir em março um dos filmes mais indicados a Oscars da história do Oscar, se tornar o filme que mais perdeu Oscar na história do Oscar. Nós resta comemorar nosso Oscar de filme estrangeiro e viver Emília Pérez.